Olá, muito bom dia para você que acompanha ao vivo a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro está hoje em Goiás para a inauguração de um trecho da Ferrovia Norte-Sul que liga a cidade de São Simão, em Goiás, até Estrela do Oeste, no estado de São Paulo. A repórter Manuela Castro está no município goiano de São Simão e conta os detalhes desse trecho que será inaugurado hoje. Manuela, bom dia para você. Olá, Dani, um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, em instantes serão inaugurados 172 quilômetros de ferrovia. Essa ferrovia que liga, então, as cidades de São Simão e Estrela do Oeste. E também será inaugurado este terminal que eu estou agora, que é o terminal de São Simão, aqui nessa cidade goiana, que vai ser um destaque no sistema ferroviário brasileiro, porque vai poder fazer a ligação entre essa região aqui central do país, mais precisamente o sudeste de Goiás, a malha ferroviária paulista, principalmente ao Porto de Santos. E vai poder então escoar a produção dessa região, que é uma produção de destaque no cenário nacional de trigo, também de soja, milho e farelo de soja. Essa produção vai poder ser escoada pela primeira vez até diretamente o Porto de Santos. E olha, esse trecho que é inaugurado hoje é operado pela empresa Rumo, que arrematou em março de 2019 os tramos Central e Sul da Ferrovia Norte-Sul. Vamos ver os detalhes, então, desse trecho inaugurado hoje e também aqui do terminal de São Simão na reportagem. Os 172 quilômetros de ferrovias entregues ligam o terminal de São Simão, em Goiás, à cidade de Estrela do Oeste, em São Paulo. O corredor ferroviário será o grande responsável pela exportação de commodities agrícolas produzidas na região central. O terminal de São Simão possui infraestrutura moderna e 6 silos para armazenamento de grãos. Aqui do terminal de São Simão sairão aproximadamente 5,5 milhões de toneladas de soja, milho e farelo por ano. Este é o primeiro terminal que conecta o estado de Goiás à malha de trens paulista e ao principal porto brasileiro, o Porto de Santos. Os investimentos estão previstos no contrato de concessão à empresa Rumo, que é responsável por operar e administrar mais de 1.500 quilômetros da ferrovia no trecho que fica entre Porto Nacional, em Tocantins, e Estrela do Oeste, em São Paulo. A expectativa é que todo o trecho esteja 100% operacional até julho deste ano. Uma conquista histórica dentro do projeto de construção da Ferrovia Norte-Sul, que começou há mais de 30 anos no governo do presidente José Sarney. A gente viu aí na reportagem da Manuela Castro um trecho importante dessa ferrovia, mas vamos conhecer então a ferrovia que integra o Brasil de norte a sul. Bem, vamos ao mapa. Lá no Maranhão, a Ferrovia Norte-Sul inicia o seu trajeto até a região sudeste, passando pelo centro-oeste. Sai de Açailândia e chega até Porto Nacional, no Tocantins. Esse trecho ele tem 720 quilômetros. O trecho concedido em 2019, ele passa pelos terminais rodoferroviários em direção aos portos da região sudeste e sai de Porto Nacional, em Tocantins, e segue até Anápolis, em Goiás, que é o denominado tramo central. São 855 quilômetros nesse trecho. E já o chamado tramo sul compreende o trecho entre Ouro Verde, em Goiás, até Estrela do Oeste, em São Paulo, com 682 quilômetros. De lá, a ferrovia, então, encontra outras malhas que dão acesso a portos como o de Santos. Há ainda o trecho previsto da ferrovia para chegar até o Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina. E para você acompanhar o início desses investimentos nesse trecho da Norte-Sul, vamos voltar lá em julho de 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro assinou a concessão de mais de 1.500 quilômetros da ferrovia à empresa Rumo, ganhadora da licitação. O presidente Jair Bolsonaro foi a Anápolis, em Goiás, ponto industrial estratégico por onde passa a ferrovia. Vamos rever.
Contrato assinado, o consórcio Rumo é o responsável pelos próximos 30 anos a manter em funcionamento parte da ferrovia Norte-Sul. O consórcio vencedor assume um trecho de mais de 1.500 quilômetros que vai desde Porto Nacional, em Tocantins, passa aqui por Anápolis e segue até Estrela do Oeste, em São Paulo. Quando estiver pronta, a ferrovia Norte-Sul vai cortar 10 estados, ligando o país desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Vai baratear o frete, em consequência, na ponta da linha, a mercadoria vai chegar mais barato para o consumidor. A gente vai consumir menos óleo diesel, menos acidente nas estradas. E o que é mais importante que a gente está vendo, o empresariado está tendo confiança na gente. Uma verdadeira revolução que vai levar a participação do modo de transporte ferroviário de hoje 15% para 29% em 2025. Então é a previsão que nós temos. No final das contas, isso é ganho em termos de economia de combustível, em termos de emissão de CO2, ou seja, a gente reduz muito a quantidade de emissões, ganho em termos de frete, nós vamos ter frete mais barato, então é reequilibrar a matriz de transporte. Pela ferrovia vão ser transportados principalmente grãos e cargas em containers. O nosso grande gargalo sempre foi a logística e agora o produtor sonha. E não só sonha, agora ele está vendo a esperança dele mais perto, de pôr mais dinheiro no bolso. Como a gente viu, a Ferrovia Norte-Sul vai cortar o país, integrando as regiões. As obras do trecho sul, que liga Ouro Verde, em Goiás, à Estrela do Oeste, em São Paulo, estão em fase de finalização. A previsão de entrega é julho deste ano. As obras estão a todo vapor. Homens e máquinas não param. Durante a visita técnica de 4 dias, o secretário nacional de Transportes Terrestres acompanhou de perto o andamento dos trabalhos ao longo dos 684 quilômetros do trecho sul da ferrovia, que vai de Ouro Verde, em Goiás, até Estrela do Oeste, em São Paulo. A ferrovia Norte-Sul tem 1.537 quilômetros de extensão e, quando estiver pronta, vai interligar terminais portuários das regiões Norte e Sudeste, passando pelo Centro-Oeste. Para o governo, um salto de qualidade na logística do país. Aqui à minha direita a gente tem o estado de Goiás e aqui à minha esquerda o estado de Minas Gerais. E o que vai conectar esses dois estados em breve é um trem que vai passar pela ferrovia Norte-Sul. Grande indutor do Planalto Central para novos negócios, para a carga geral que vem forte nessa ferrovia e também, logicamente, uma grande geração de emprego e renda, porque é isso que a gente precisa para sair da crise do coronavírus. E este ano, o governo federal prevê a concessão de 2 ferrovias, além da renovação do contrato de uma outra. O primeiro leilão já tem data, 8 de abril. Os investimentos devem chegar a 40 bilhões de reais. Apenas 15% da carga transportada hoje no Brasil vai pelos trilhos. E para melhorar nosso sistema ferroviário, o Ministério da Infraestrutura vai conceder 2 ferrovias à iniciativa privada em 2021. Nosso programa ferroviário, ele visa com que a gente aumente hoje de 15% para 30% a carga em ferrovia. O leilão da primeira ferrovia, a Oeste-Leste, já tem data, 8 de abril. Ela liga Caetité ao Porto de Ilhéus, os dois na Bahia. As principais cargas a serem transportadas são minério de ferro e produtos agrícolas. O trecho tem 570 quilômetros e já está com 75% pronto. O vencedor terá que investir 3,5 bilhões e ganha o direito de operar a ferrovia por 35 anos. A segunda concessão será da Ferrogrão, projeto que prevê a construção de uma ferrovia ligando a produção do norte do Mato Grosso aos portos de Miritituba, no Pará. Quando pronta, deve escoar soja e milho. O investimento será de 60 bilhões de reais e o vencedor vai operar a ferrovia por 60 anos. Além das 2 concessões, a concessionária MRS terá seu contrato renovado por mais 30 anos. Ela atua em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa malha está previsto mais ou menos 14 bilhões de investimento nela. E ela vai ter investimentos importantes como novos terminais de carga, tanto no Rio de Janeiro quanto em Minas Gerais. E um investimento super importante em São Paulo, que é a segregação da malha que a gente tem entre a malha ferroviária e a malha de transporte de passageiro. O setor ferroviário hoje está vivendo um boom de investimentos em um momento, um ciclo absolutamente virtuoso. Esses investimentos, eles têm
condição plena de alterar, de fato, a matriz de transportes do país. E daqui a pouquinho você acompanha aqui na TV Brasil a inauguração de mais um trecho da ferrovia Norte-Sul. O presidente Jair Bolsonaro participa dessa cerimônia em São Simão, no estado de Goiás. E é para lá que nós vamos agora ao vivo, mais uma vez, conversar com a repórter Manuela Castro. Bem, Manuela, você que chegou aí na cidade no início da semana, conta pra gente como é que foi o impacto das obras na cidade e também os impactos econômicos desde o início, né, da operação desse terminal rodoferroviário. Pedimos a todos que ocupem seus lugares e... Olá, Dani. Primeiro vou falar aqui da movimentação no terminal de São Simão, onde eu estou agora, e vai começar em instantes a inauguração do trecho da ferrovia Norte-Sul e também aqui do terminal. Olha, o presidente Jair Bolsonaro já está aqui no local. Na verdade, ele foi ali, subiu na locomotiva, acabou de descer, está conversando ali com as pessoas e em seguida vem aqui onde nós estamos para começar então essa celebração, essa inauguração da ferrovia e também do terminal. Olha, eu posso falar que como eu estou aqui desde o início da semana, acompanhei todos os preparativos, a gente observa que o terminal, ele mexeu realmente com a vida da região toda, não só da cidade de São Simão, mas toda essa região aqui do sudeste de Goiás, que é uma região com bastante produção agrícola, principalmente produção de commodities para exportação. A gente vê aqui ao longo de toda a região muitas plantações de trigo, principalmente milho, também tem cana e um grande produto daqui dessa região é o farelo do trigo e o farelo também da soja. Bom, todos esses produtos agora vão poder sair daqui do terminal que já está operacional e vão seguir direto para o Porto de Santos. Isso faz uma grande diferença para a região que vai ter facilidade de exportar sua produção, que, como eu disse, é uma região bastante produtora, mas que tinha dificuldade de escoamento, estava um pouco isolada regionalmente, muito distante dos principais portos brasileiros, principalmente o Porto de Santos. Agora sim vai facilitar muito o serviço e mexeu muito com a economia do local. Foram investidos mais de 80 milhões de reais na construção deste terminal e um destaque é que o terminal foi construído de forma muito rápida. A construção começou mesmo no meio do ano passado e já foi encerrada em menos de um ano. Todos destacaram essa rapidez na construção e também a movimentação econômica de toda a região. Foram contratados de forma direta e indireta, foram gerados mais de 1.000 empregos para a construção do terminal e houve uma movimentação aqui de várias cidades do interior do sudeste goiano, em que houve um crescimento do comércio, da agricultura, enfim, com certeza movimentou bastante essa região do país, que é uma região produtora importante e que vai ter muita facilidade de exportação agora, Dani. Manuela, obrigada pelas as suas informações. Bom evento aí para você que vai acompanhar e vai trazer mais informações, se necessário, aqui para a gente. Bem, e falando sobre todo esse tema e essa integração nacional, em setembro do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro visitou na cidade de São Desidério, na Bahia, as obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste terá aproximadamente 1.500 quilômetros e vai atravessar todo o estado da Bahia, do Porto de Ilhéus até chegar a Figueirópolis, no Tocantins, com um investimento previsto de cerca de 9 bilhões de reais. Kleber, que é produtor rural, diz que uma das principais vantagens da ferrovia é a redução do custo do transporte de cargas. Já fizeram cálculos que chega a 30% a menos para o custeio da lavoura. Quando a gente baixa o custo da produção, a gente fica mais competitivo no mercado. Para a Valec, empresa responsável pela obra, até os caminhoneiros serão beneficiados. Você tem menos caminhões transitando longas distâncias e a gente também consegue fazer com que a qualidade de vida dos caminhoneiros melhore e também a remuneração, porque eles conseguem pegar mais fretes mais curtos. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura visitaram as obras e participaram da cerimônia de assinatura do termo de parceria com o Exército Brasileiro. É a primeira vez desde 1990 que um batalhão de engenharia do Exército assume uma obra de ferrovia. Os militares vão trabalhar a partir deste ponto e avançar 18 quilômetros pelo oeste baiano.
O trecho vai de Santa Maria da Vitória a Correntina e a previsão é que fique pronto em 2022. Depois de mais de 20 anos, o Exército, que sempre trabalhou com muito profissionalismo, com muita dedicação e que fez muito pela infraestrutura do Brasil, volta a fazer ferrovias, volta a contribuir para botar o Brasil nos trilhos. Ferrovia de integração Oeste-Leste não é uma das obras mais importantes do Brasil e, sem dúvida nenhuma, é a obra mais importante da Bahia. Ela é progresso na veia. Nós temos um grande compromisso com a nação. É fazer com que as obras aconteçam com menos recursos ou, muitas vezes, com criatividade, como disse o Tarcísio aqui. Porque, dessa maneira, nós temos como dar esperança à nossa população e tirar o Brasil da situação complicada que ainda se encontra. Bem, como a gente viu, a construção da Ferrogrão está sob análise do Tribunal de Contas da União, um projeto sustentável que permite a retirada de 1 milhão de toneladas de gás carbônico da atmosfera. A Ferrogrão terá 933 quilômetros de extensão, ligando Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. A obra, que cruzará a Amazônia brasileira, vai abrir uma nova rota para o escoamento da safra de grãos mato-grossense, em direção aos portos fluviais do norte do país. O preço do frete será reduzido, o que favorece a exportação de milho e soja. Hoje, mais de 70% desta produção precisam percorrer cerca de 2.000 quilômetros no sentido sul, para chegar aos portos de Santos, em São Paulo, e de Paranaguá, no Paraná. A Ferrogrão é considerada estratégica pelo governo federal e todos os cuidados ambientais foram adotados. Uma parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará visa apresentar o projeto na região e colher informações que possam facilitar a implantação. É importante a gente conhecer quais as capacidades instaladas que estão nesses municípios para gerir o território, para aproveitar essas oportunidades e também para mitigar eventuais impactos que a implantação de uma obra infraestrutural de grande porte naturalmente traz. Por ser uma das prioridades do Programa de Parcerias de Investimentos do governo, o leilão de concessão da obra deve ocorrer no primeiro semestre deste ano, com expectativa de arrecadar cerca de 21 bilhões e meio de reais em investimentos. Toda a documentação e os estudos de viabilidade aguardam autorização do Tribunal de Contas da União. Estou muito confiante que a gente vai conseguir cumprir a meta de fazer os leilões que estão programados até 2022. A gente vai perceber isso no ano de 2021, que vai ser um ano muito forte em termos de realização de leilões de concessão, arrendamentos portuários e desestatizações. A concessão para a iniciativa privada da Malha Ferroviária Paulista foi renovada por mais 30 anos. A empresa responsável deve investir em melhorias urbanas e ampliação da capacidade de transporte. Com a prorrogação do contrato de concessão, serão investidos 6 bilhões de reais na Malha Ferroviária Paulista. O objetivo é ampliar a capacidade de transporte de 35 para 75 milhões de toneladas. 40 municípios do estado de São Paulo devem ser beneficiados, segundo o Ministério da Infraestrutura. De acordo com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, a nova concessão também vai aumentar a arrecadação federal e gerar mais empregos. Sem sombra de dúvida, é um modelo muito benéfico para a sociedade. 5 milhões de pessoas beneficiadas, com empreendimentos importantes, contornos ferroviários, duplicação, construção de pátio, aumento da segurança. O sistema ferroviário tem cerca de 2.000 quilômetros de extensão entre Santa Fé do Sul, em São Paulo, na divisa com o Mato Grosso do Sul, e o Porto de Santos. Os trilhos ajudam a escoar a produção de milho, soja, açúcar, farelo de soja, álcool e também derivados de petróleo. O ministro Tarcísio considerou que essa assinatura dá início a um novo ciclo de investimentos privados em ferrovias. Estamos dando apenas o primeiro passo na direção de reequilibrar a matriz de transportes do Brasil. Vamos sair lá dos nossos 15% de participação no modo ferroviário para os 30%, seguramente.
Já o leilão de 4 terminais portuários de Alagoas, Bahia e Paraná arrecadou 87 milhões de reais. A previsão do Ministério da Infraestrutura é de 400 milhões em investimentos nesses terminais. Ao todo, os 4 terminais arrematados vão gerar investimentos de 400 milhões de reais. O terminal de granéis líquidos do Porto de Maceió, em Alagoas, foi para a empresa Timac Agro. Em Aratu, na Bahia, os terminais de granéis sólidos minerais e o de granéis sólidos vegetais ficaram com a empresa CS Brasil. E a Ascensos Gestão e Participações venceu a disputa para operar o terminal de veículos do Porto de Paranaguá, no Paraná, por 25 anos. É um dia para celebrar. O que nós estamos celebrando? Sobretudo a confiança no país. Porque se nós temos empresas que estão aqui dando bids, né, para esses terminais portuários, né, vimos agora aí o leilão com intensa competição, é porque as empresas estão apostando no Brasil. O governo federal também assinou as renovações antecipadas da Estrada de Ferro Vitória-Minas e da Estrada de Ferro Carajás, administradas pela Vale. A prorrogação dos contratos prevê investimentos de mais de 17 bilhões de reais nos próximos 30 anos. Parte do valor pago pela Vale pela concessão vai viabilizar a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste, entre Mara Rosa, em Goiás, e Água Boa, em Mato Grosso. O novo trecho deve permitir o escoamento da produção de grãos do Vale do Araguaia até a Ferrovia Norte-Sul. Sem dúvida nenhuma, é o maior passo da nossa história ferroviária. O que está sendo dado aqui é um passo gigante no caminho do desenvolvimento desse modo de transporte aqui no Brasil. A gente segue então até São Simão, em Goiás, porque vai ter início a cerimônia de inauguração de um trecho de 172 quilômetros da ferrovia Norte-Sul, interligando essa ferrovia a um terminal rodoferroviário de cargas. Vamos acompanhar ao vivo. Conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mais bela sorte pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, paz no futuro e glória no passado. Consegues da justiça crava forte, verás que o vinho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil.
Neste momento, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de São Simão, Francisco de Assis Peixoto. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Bolsonaro. Manhã memorável do dia 4 de março para São Simão. Excelentíssimo senhor vice-governador Lincoln TJ, nosso ministro Tarcísio, nossos amigos da Rumo e da Caramuru, o senhor Alberto e o senhor Rubens, aos deputados federais, em nome de todos, eu cumprimentando a Magda Mofato, aos deputados, à Câmara de Vereadores de São Simão, em nome do presidente Lucas, eu cumprimento a todos, deputado estadual, aqui representando a Assembleia Legislativa, Cairo Salim. Em nome de todos, eu cumprimento a comunidade de São Simão, a família Rumo, a família Caramuru, e dizer, senhor presidente Bolsonaro, ao ministro Tarcísio e a Rumo e a Caramuru, São Simão é uma cidade privilegiada. Estamos localizados numa área geográfica próxima a São Paulo, próxima a Minas Gerais, próxima a Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Precisamos de ter a pujança, e a pujança começa agora. Assim como o senhor dizia ali na locomotiva, São Simão agora vai entrar no rumo dos trilhos do desenvolvimento. Precisamos que nós se unimos às forças políticas para que essa cidade se transforme num grande potencial industrial. O senhor Alberto sabe disso, o senhor Dr. Rubens sabe disso. Precisamos de que mais empresários se descubra aqui, neste lugar, nesta região, o maior desenvolvimento que nós podemos fazer nesse país. Esse Brasil precisa crescer, presidente. Precisa de ter pessoas de coragem, e é nas suas mãos que nós vamos fazer tudo isso. Graças a você, graças a todos os seus ministros, que aqui eu cumprimento na pessoa do Tarcísio, que possa fazer da nossa região uma região desenvolvida para nós sobrevivermos. Um abraço a todos, tenham todos um bom dia. Agora assistiremos a vídeo institucional. Nesse dia histórico para a infraestrutura brasileira, a Rumo dá início à operação de trens da Ferrovia Norte-Sul. É a chegada de um novo ciclo que começou em 1987. Alinhada com o desafio do governo federal de aumentar de 10% para 35% a participação do modal ferroviário na matriz nacional de transporte, a Rumo segue realizando grandes investimentos nas ferrovias sob sua concessão. Nos últimos 6 anos, a Rumo aumentou em 47% o volume de grãos escoados do Centro-Oeste, em 86% o número de empresas atendidas e em 103% a quantidade de contêineres movimentados pela ferrovia. Em 2020, assinou com o Ministério da Infraestrutura a renovação antecipada da Malha Paulista. Com isso, a ferrovia que conecta a produção agrícola do Centro-Oeste ao Porto de Santos garantiu 6 bilhões de reais em investimentos para os próximos anos. Por um Brasil mais eficiente, a Rumo investiu 230 milhões de reais na expansão de 50% da capacidade do maior terminal ferroviário de grãos da América Latina, que fica em Rondonópolis, no Mato Grosso. Em março de 2019, venceu o leilão da Ferrovia Norte-Sul e, em julho de 2020, assinou o contrato de concessão em Anápolis, Goiás. Em parceria com a Caramuru, o terminal de São Simão irá movimentar cerca de 5,5 milhões de toneladas por ano de granéis como soja, milho e farelo. A empresa entrega, ainda este ano, um terminal de granéis em Rio Verde, Goiás. Iniciou um terceiro em Iturama, Minas Gerais, que movimentará açúcar. E estuda também implantar novos terminais no norte de Goiás e no sul do Tocantins. Em Imperatriz, no Maranhão, a Brado, responsável pela operação de contêineres da Rumo, constrói um terminal que atenderá Norte e Nordeste. Além disso, a empresa se prepara para mais um grande projeto: a extensão da Malha Norte, que levará os trilhos de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, atendendo a capital Cuiabá.
Assim, o fluxo de mão dupla se fortalece. Grãos, carnes, etanol e outros produtos chegam a São Paulo e ao Porto de Santos. E de lá, saem bens de consumo e produtos industrializados para todo o Centro-Oeste. Esse é o compromisso da Rumo: levar logística eficiente e desenvolvimento, com uma determinação que movimenta cargas, sonhos e a economia do país. Nós somos o Brasil em movimento. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor Alberto Borges de Souza, presidente do Conselho de Administração da Caramuru Alimentos S.A. Boa tarde a todos. Agradeço ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao vice-governador de Goiás, Lincoln TJ, ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio, demais ministros, prefeito Assis de São Simão, secretários de estados, demais autoridades, deputados estaduais, federais, senhoras e senhores, são todos muito bem-vindos. O terminal de São Simão irá movimentar 5,5 milhões de toneladas por ano, de soja, milho, farelo de soja. Essa movimentação equivale a 130 mil viagens, que vai chegar por ano 130 mil caminhões. Com a capacidade de expedição ferroviária de 3 mil toneladas por hora, o terminal expedirá um trem unitário de 120 vagões em 6 horas. O terminal de São Simão receberá cargas de Goiás, Mato Grosso, Triângulo Mineiro, e, com a sua eficiente operação, aumentará a competitividade do agronegócio nessas regiões. A Ferrovia Norte-Sul, trecho São Simão, Estrela do Oeste, e o terminal de São Simão contribuirão com o desenvolvimento da produção de toda esta região, minimizando também os impactos ambientais. Existe uma economia de diesel de 1 para 9, quando comparado ao transporte rodoviário. Vai promover novos postos de trabalho, concorrendo assim com o desenvolvimento socioeconômico de São Simão, de Goiás e do Brasil. Destacamos o programa de parceria de investimento do governo federal, que destravou a Ferrovia Norte-Sul após 30 anos do início de sua implementação. O estado de Goiás e São Simão recebem um presente, fruto de um bom ambiente regulatório. Parabéns ao ministro Tarcísio e ao presidente da República. Um ambiente regulatório que favorece o empreendedorismo da Rumo e da própria Caramuru. A Caramuru está em São Simão desde 95, com a implantação de uma unidade de processamento de soja e também de biodiesel. Destacamos e agradecemos a acolhida do município de São Simão e do estado de Goiás. Destacamos a parceria exitosa com a Rumo no terminal de São Simão e também parceria exitosa em Santos, desde os tempos da
Ferronorte. Destacamos em especial e agradecemos toda a diretoria da Rumo, da Cosan, e ao grande empreendedor brasileiro, o Beisometo. Aos executivos e colaboradores da Rumo e Caramuru, que implantaram esse projeto em termos recorde, né? Nossos parabéns. Aos fornecedores que aceitaram o desafio para a implantação deste moderno e eficiente terminal, o nosso reconhecimento, o nosso apreço. Muito obrigado a todos. Em seguida, para a assinatura de termo de cessão, convidamos o Superintendente do Patrimônio da União em Goiás, Humberto Ribeiro Peixoto, o Presidente do Conselho de Administração da Caramuru, Alberto Borges de Souza, e o Secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, Mauro Santana Filho, a assinarem termo de contrato de cessão de uso entre a Secretaria de Patrimônio da União e a Caramuru. Essa é a cerimônia de inauguração de um trecho da Ferrovia Norte-Sul, ligando ao terminal rodoferroviário de São Simão, em Goiás. Queria também agradecer à Secretaria de Patrimônio da União pela agilidade e autorização da operação do patrimônio público também na hidrovia. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o senhor Rubens Ometo Silveira Melo, presidente do Conselho de Administração da Cosan e da Rumo. Bom dia a todos. Aqui não está funcionando. Senhor presidente, agradeço a sua presença aqui, Jair Bolsonaro, ao senhor vice-governador de Goiás, Lincoln TJ, ao ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, outros ministros aqui presentes, outras autoridades, e o prefeito de São Simão. Senhoras e senhores, senhor presidente, olha nós aqui outra vez. Há 19 meses, no dia 31 de julho de 2019, estivemos em Anápolis para assinar o contrato de concessão da Ferrovia Norte-Sul, senhor presidente. A Norte-Sul, que nós batizamos de Rumo Malha Central, é um sonho que começou a ser construído em 1987, ainda no governo José Sarney, e cuja obra atravessou décadas de lento avanço, com sucessivas paralisações e retomadas. A decisão de transferir à iniciativa privada a obrigação de terminar a obra e iniciar as operações o mais rápido possível foi acertada, prezado ministro Tarcísio. Estamos aqui hoje para testemunhar esse acerto. O edital previa um prazo de 24 meses para a conclusão das obras e início das operações da ferrovia. Mas hoje, quase 6 meses mais cedo do que o prazo estabelecido no contrato, as operações se iniciam. Porque o Brasil tem pressa. Na corrida pelo desenvolvimento como nação, o agronegócio é a nossa fortaleza. A eficiência de nossa agricultura, a coragem do nosso produtor, a riqueza do nosso solo, a perfeição do nosso clima. Combinados,
Esses fatores resultarão na produção de 268 milhões de toneladas de grão nesta safra 2021, dos quais cerca de 85 milhões seguem para exportação através dos portos brasileiros. Mas a corrida pelo desenvolvimento da nação, ela é cheia de obstáculos. O principal deles é fazer com que a produção chegue aos portos de forma eficiente. Eu estou convencido de que a ferrovia é o grande instrumento para superarmos essas barreiras e vencermos essa prova como nação. Na década de 1860, Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá, sonhou com um Brasil ferroviário. Ousou conectar a lavoura do café, então nosso principal produto de exportação, ao Porto de Santos, através de uma linha férrea. Trouxe tecnologia e profissionais da Inglaterra, mobilizou capitais, obteve as autorizações necessárias do Império e iniciou as obras para vencer a Serra do Mar com a técnica disponível na época. Em 1867, a Santos Jundiaí foi aberta ao tráfego. Seu cronograma inicial de obras, 8 anos, mas ele concluiu com 10 meses de antecedência. Hoje, estamos aqui em São Simão, vice-governador Lincoln TJ, em nome de quem transmito meu abraço ao governador Caiado, para escrever mais um capítulo desse sonho, de conectar com eficiência quem produz ao cais do porto. E por falar quem produz, esse terminal que inauguramos é uma parceria com a Caramuru Alimentos, empresa de Goiás, cujos grãos serão embarcados aqui com destinos para Santos e de lá para o mundo. Esse terminal, o primeiro a operar na ferrovia Norte-Sul, tem capacidade para embarcar 5,5 milhões de toneladas por ano e conta com 4 tombadores de caminhões e 42 mil toneladas de capacidades táticas, dividida em 6 silos de armazenagem. Parcerias como essa são o negócio da Rumo. Somos uma empresa de logística que presta serviço ao usuário. Nessa história de quase 6 anos, desde que entramos no negócio ferroviário, aumentamos em mais de 80% as empresas atendidas pela ferrovia. Mas para conseguir atender mais e melhor, foram muitos investimentos ao longo desses anos. Vou destacar aqui, senhor presidente, algumas realizações desses últimos anos. Primeiro, uma ampla revitalização da malha e do material rodante que recebemos, o que nos permite operar hoje com segurança e fazer os trens chegarem mais rápido aos seus destinos. Em Rondonópolis, dobramos a capacidade do nosso terminal e uma viagem de trem de 120 vagões com destinos a Santos já está sendo feita com menos de 80 horas. Em segundo lugar, um investimento disruptivo para transformar a malha paulista, possibilitado pela renovação antecipada do contrato, depois de árduo trabalho conjunto entre as equipes da Rumo, da NTT e do Ministério da Infraestrutura, pelo que aproveito para reforçar os meus agradecimentos. A renovação destravou um programa de mais de 6 bilhões de reais de investimentos, que irá transformar a chegada de trens do Centro-Oeste a Santos. A demonstração de confiança no nosso país. Realizamos o pagamento antecipado das outorgas da Malha Paulista e da própria Ferrovia Norte-Sul, depositando, em setembro de 2020, mais de 5 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Em terceiro lugar, essa ferrovia em que estamos hoje. São 1.537 quilômetros entre Porto Nacional, no Tocantins, e Estrela do Oeste, em São Paulo, nos quais mais de 2.000 trabalhadores diretos vêm trabalhando diariamente para transformar sonho em realidade. Além da via e do terminal em São Simão, estão também em obras, neste exato momento, mais 3 terminais: Iturama, Minas Gerais, para a movimentação de açúcar, Imperatriz, no Maranhão, para a movimentação de contêineres, e um grande terminal multipropósito, que será o mais moderno da América Latina, em Rio Verde, também no estado de Goiás,
que deve permitir mais de 10 milhões de toneladas de cargas por ano. O terminal de Rio Verde deve ficar pronto em agosto de 21, quando tenho certeza, senhor presidente e senhor vice-presidente, estaremos novamente juntos para celebrar mais esse avanço da infraestrutura brasileira. Nesses quase 6 anos da recente história da Rumo, aumentamos em quase 50% o volume de grãos do Centro-Oeste movimentados pela ferrovia. Avanço ainda maior se deu no número de contêineres movimentados por trens, que foi superior a 100% desde o início das atividades da Rumo em 2015. É uma realidade hoje a movimentação de produtos que, até muito recente, não se poderia imaginar que fossem levados por ferrovia. São alimentos, bebidas, produtos de limpeza, higiene pessoal, material de construção, congelados, linha branca, enfim, tudo o que se possa imaginar está sendo colocado dentro de caixas e levado sobre trilhos, em trens double stack de altíssima produtividade. É o Centro-Oeste conectado por trilhos a São Paulo. Mas não paremos por aí, presidente. Precisamos estender a Ferronorte, sonho do saudoso Olacílio de Moraes, e levá-la ao centro de Mato Grosso e à capital Cuiabá, num investimento de mais de 10 bilhões para que todo o Centro-Oeste esteja bem atendido por ferrovias e integrado ao centro da economia do país. Senhor presidente, peço aqui um voto de confiança. Temos condições e demonstramos isso nos últimos anos, de realizar esse investimento na velocidade que o país e o senhor precisa. A extensão da Ferronorte vai transformar a economia do país e nunca tivemos tão próximos de concretizar o desejo de tantos brasileiros que desbravaram o Centro-Oeste. Só o senhor, presidente Bolsonaro, com o compromisso que tem com a região, com o produtor, com quem trabalha, é capaz de nos dar esse voto de confiança. Tenho certeza, vamos entregar. A taxa de investimentos em infraestrutura do Brasil ainda segue a casa dos 2% do PIB, abaixo dos patamares que precisamos para nos tornarmos uma nação desenvolvida. A produção contínua, crescendo a taxas superiores a essa, aumentando a cada ano o tamanho do que temos por fazer pela infraestrutura do país. Tenho o maior respeito, admiração pelo trabalho sério e incansável que vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Infraestrutura e pela NTT. A direção apontada não poderia ser a mais correta. Aumentar a participação das ferrovias em nossa matriz de transportes de 15% para 35%. Há muito a ser feito. Por falar em grandes desafios, e para encerrar aqui, deixo aqui minha palavra de gratidão a todos os colaboradores do time Rumo, do time Caramuru e dos demais parceiros responsáveis por colocar de pé esse empreendimento tão importante quanto simbólico para o Goiás e para o Brasil. A todos, e principalmente ao ministro Tarcísio, o meu muito obrigado. Neste momento, ouviremos o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Bom dia a todos, senhor presidente, Jair Messias Bolsonaro, ministro do GSI, grande patriota, a quem eu tenho muito orgulho de ser amigo, general Heleno, ministro, secretário-geral da Presidência, conselheiro importante do presidente, Onyx Lorenzoni, o grande ministro Tarcísio, o asfaltador-geral da República, deputados federais de Goiás, deputados estaduais, vice-governador Lincoln TJ, prefeito de São Simão,
secretária Marta do PPI, a quem, junto com a economia, estamos fazendo o PL dos Correios, que já está entregue no Congresso Nacional. Aqui, presidente, eu fiquei vendo o discurso desse grande empreendedor, Rubens Ometo, e gostei do lema da empresa, o Brasil em Movimento, Rubens. E nós temos a missão de deixar, além do Brasil em movimento, o Brasil conectado. Aqui no Goiás, já são 141 pontos de internet do programa Wi-Fi Brasil, e hoje o presidente Jair Bolsonaro traz mais um ponto aqui para o distrito de Itaguaçu, que fica aqui perto, que tem mais de 1.000 pessoas que moram e que não tinham nenhum sinal de internet, que hoje já tem um sinal devido ao governo Jair Bolsonaro, que já levou 13.615 pontos de internet para várias localidades no Brasil. Esse programa, presidente, desses 13.615 pontos, 10.000 deles são para escolas rurais, para crianças que não tinham nenhum acesso. Imaginem, no ano passado, esse ano agora, que as pessoas estão com dificuldade de estudar, com as escolas fechadas, infelizmente, mas o presidente Jair Bolsonaro está trabalhando e, junto com o Ministério, estamos levando internet, conectando as escolas do Brasil. E agora, presidente, depois de 8 meses de trabalho, a Anatel votou, está indo para o TCU e, em breve, em poucos meses, nós estaremos realizando o leilão de 5G. Por que eu quero destacar isso? Porque nós temos no Brasil ainda quase 20% da população brasileira que não tem internet. E o leilão de 5G, além de trazer uma tecnologia de 5G que vai interligar as coisas, que vai ajudar as indústrias, que vai ajudar as empresas, por exemplo, Rubens Ometo, você vai conectar desde a sua produção até a venda final e você vai conseguir saber tudo o que está acontecendo com a sua cadeia de suprimento, com a sua cadeia produtiva. Vai ser uma revolução para o país, para o Brasil, o 5G. Mas o presidente queria mais e me deu um desafio desde quando eu assumi o Ministério das Comunicações, que era para levar a internet para quem não tinha. E nós pedimos investimento para as empresas de telecomunicações que vão entrar no leilão. E vamos fazer, presidente, o Norte conectado. Vamos ligar, vamos conectar 10 milhões de pessoas da região Norte através de investimentos do leilão. Vamos levar, o ministro Tarcísio estava me falando, que o grande problema nas estradas é conexão. E o leilão vai conectar 48 mil quilômetros de rodovias federais. Isso são benefícios que virão do leilão. No Brasil, nós temos 14 mil localidades acima de 600 habitantes que não têm internet. E terão internet 4G. São mais de 14 mil localidades. E todas as cidades do Brasil que não têm fibra ótica terão através dos investimentos que virão com o leilão. Então, será um marco muito importante para esse ano, para que o presidente possa entregar um Brasil 100% conectado. Isso significa que o governo está trabalhando. O governo não está parado. O governo está aí na rua, dando trabalho ao general Heleno do GSI, que o presidente gosta de estar ao lado do povo. Ele gosta de acompanhar o que o seu governo está fazendo. Ele poderia estar muito bem ali no Palácio da Alvorada, despachando remotamente, trabalhando com milhares de assessores, mordomia, mas não. Ele vem para as cidades. Ele vem aqui até São Simão para saber o que é que o governo dele está fazendo.
E a preocupação dele é legítima. Porque a economia suportou o ano de 2020 devido ao que foi feito no governo dele assim que ele assumiu, em janeiro de 2019. Após de décadas de corrupção, após de pegar um Estado inflado, inchado, e ele fez uma revolução no governo e entramos em 2020 e caiu, e veio a epidemia, a pandemia do coronavírus. E o governo destinou 620 bilhões de reais para estados, municípios, Pronamp, empresas, auxílio emergencial do Ministério comandado na época pelo ministro Onix. E nós tivemos um desempenho no ano 2020 muito melhor do que a maioria dos países importantes do mundo. Mas não podemos achar que isso é para sempre. Por isso a preocupação do presidente quando ele fala, desde lá de trás, que ia enfrentar a economia e o vírus, porque a importância da economia é tão grande como a importância do coronavírus. Porque se a economia não suportar, todos nós morreremos. E muita gente gosta de criticar, mas foi, seu presidente, no ano passado, eu lembro a quantidade de dinheiro que foram para os estados. No meu estado, por exemplo, tinham quase 3 folhas em atraso e foram pagas com o dinheiro que o senhor mandou para o Covid. Hospitais de campanha foram feitos e desmobilizados porque eles não acreditavam, alguns estados, que ia ter a segunda onda. Não é erro nem acerto, porque ninguém sabia. Mas desmontaram os hospitais de campanha. E se fosse construído pelo presidente Bolsonaro, escute o que eu estou dizendo, todos vocês, a maioria dos que criticam, ia chamar o presidente de negacionista porque desmontou o hospital de campanha. E eu não vi uma palavra sequer chamando nenhum governador de negacionista porque não acreditou que viria a segunda onda. Então vamos ser justos. Porque falam de vacina, mas em junho do ano passado, o governo assinou, fez o primeiro contato com o Reino Unido, fez um MP de 1,9 bilhão de reais para a compra da vacina AstraZeneca. Logo depois, 2,5 bilhões de reais para a compra de vacinas do COVAX Facility. E no ano passado, no final do ano, um MP de 20 bilhões de reais para comprar qualquer vacina que fosse aprovada pela Anvisa. São 24,4 bilhões de reais, presidente. E continua dizendo que o presidente não comprou vacina. Esse mês teremos mais de 20 milhões de vacina. A março, abril e maio serão quase 140 milhões de vacinas. Até o meio do ano, 200 milhões. E até o final do ano, aproximadamente, 400 milhões de vacinas. O Brasil já é o 6º país em números absolutos de vacinados. Se a gente abre o jornal, se a gente lê a notícia, parece que nós somos o último. Então vamos começar a falar bem do Brasil. Vamos começar a vender bem o Brasil. Falar a verdade, que é isso que a gente está falando. Até porque, presidente, eu vi a campanha municipal, pareciam que eram grandes carnavais acontecendo, aglomerações em todo canto, 5.700 cidades aglomerando. E ninguém falava nada. No Réveillon a mesma coisa, Carnaval a mesma coisa, e ninguém fala nada. Mas se o presidente sair, cumprimentar 10 pessoas, aí cai o mundo. Vários prefeitos que batiam no presidente assumiram e o vírus continuou matando muita gente. Até os Estados Unidos, presidente. Trocou o presidente e o vírus continuou matando muita gente. Porque o vírus não tem partido. E nós, com a quantidade de vacinas que o presidente comprou e com a capacidade e eficiência que o governo tem, logo sairemos dessa e seremos um grande país em número de vacinados devido ao trabalho do governo Bolsonaro.
eu queria aqui fazer esse discurso, porque quando a gente lê um jornal, parece que a gente não está no Brasil. Eu digo, parece que eu não sei onde eu estou. Então a gente tem, presidente, que combater e rebater, falando a verdade e repercutindo a verdade, porque esse governo é honesto, trabalhador e competente. Muito obrigado, povo José Simão. Ouviremos agora as palavras do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Bom dia a todos. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhores ministros, senhores deputados federais, meu caro Alberto, meu caro Rubens. É uma alegria estar aqui, mais uma vez celebrando, e como a gente tem celebrado nesse governo. É por isso que eu digo, não tem como não acreditar no Brasil. Praticamente toda semana a gente está celebrando alguma coisa. Pouca gente sabe, mas ano passado, mesmo com a pandemia, a gente entregou 92 obras. E esse ano já entregamos 12. No dia 31 de julho de 2019, nós tivemos aqui, em Anápolis, assinando o contrato da Ferrovia Norte-Sul, que foi um dos primeiros leilões realizados pelo governo do presidente Bolsonaro. Leilão bem sucedido, como todos foram feitos, todos bem sucedidos até aqui. O governo já transferiu mais de 41 ativos de infraestrutura para a iniciativa privada. Isso já gerou, já contratamos 60 bilhões de investimentos. Esse ano a gente deve transferir para a iniciativa privada mais 54 ativos. Devemos contratar mais de 130 bilhões de investimentos. E vamos chegar no final de 22 com mais de 260 bilhões contratados em infraestrutura. Tem uma revolução acontecendo na infra, às vezes sem ser percebida. Tivemos aqui em Anápolis, no dia 31 de julho, assinando o contrato. E hoje nós estamos aqui celebrando uma entrega importante. A ligação de Estrela do Oeste para São Simão. Mais de 700 milhões de reais investidos nesse segmento, que vai começar a transformar a realidade local, a vida das pessoas. Estamos aqui inaugurando um terminal belíssimo para 5,5 milhões de toneladas. E a gente pode traduzir isso tudo numa única palavra: confiança. Confiança no Brasil. Os empresários estão confiando no Brasil, por isso que eles estão fazendo seus investimentos. Nós tivemos um resultado extraordinário no leilão da Norte-Sul, 2,7 bi de outorga. Detalhe, outorga que foi antecipada pela Rumo. E por que uma empresa antecipa a outorga? Paga na frente o que ela deveria pagar ao longo de vários anos? Porque ela está confiando no projeto, porque ela acredita. Ela acredita neste projeto e, sobretudo, ela acredita no Brasil. Fábio fez uma reflexão aqui interessante, muito interessante, que a gente abre às vezes o jornal e não entende. Quando a gente pega às vezes o mercado, a gente também não entende. A gente não entende o que acontece, porque vamos lá, hoje nós temos o juro baixo, aliás um juro bem negativo, nós temos uma inflação civilizada, nós temos balanços equilibrados, bancos com balanços equilibrados, nós não temos nenhum problema de alavancagem. Nós temos um grande volume de reservas, as commodities estão em alta, estamos exportando muito, não temos nenhum risco sistêmico. Temos um governo que vai vacinar, vai fornecer 140 milhões de doses de vacinas até o meio do ano, ou seja, o SUS funcionando, a vacina funcionando, a vacina chegando. Por que nós não vamos confiar no Brasil? Nós vamos perceber que nós devemos confiar na série de leilões que nós vamos fazer a partir de agora. Porque no dia 7 de abril nós vamos leiloar 22 aeroportos, no dia 8 a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, no dia 9 5 terminais portuários, no dia 29 vamos fazer o leilão da BR-153 Goiás-Tocantins, no dia 30 o leilão da SEDAI, no meio do ano o leilão, depois do meio do ano um pouco o leilão de 5G, e não vai parar, e aí vem leilão de Nova Dutra, vem as rodovias do Paraná,
Vem a primeira privatização portuária e nós vamos ter player, porque nós temos o que os players querem. Nós temos o mais importante, um país com um grande potencial, uma tradição de respeito a contratos. Nós temos estruturação sofisticada, nós temos excelentes ativos, um mercado com potencial de crescimento e excelentes taxas de retorno. Quem é que não vai querer vir para cá? Essa história, né, quantos IPOs foram feitos agora no início do ano? Como é que foi o resultado nosso de superávit em janeiro? Então, onde é que a coisa está dando errado? Eu fico feliz de estar vendo esse empreendimento acontecendo, porque eu me coloco no lugar dos pais de família que têm empregos por causa desse empreendimento, que estão levando o alimento para suas casas. É um empreendimento que está trazendo esperança, que vai mudar as realidades, e não vai parar por aí. Os países desenvolvidos costumam ter 40% em média de participação do modo ferroviário na matriz de transportes. E nós estamos plantando as sementes, que vão nos levar de uma participação de 15% para 35%. E isso não vai acontecer em 50 anos. Isso vai acontecer nos próximos 8, 10 anos. Nós já temos quase 30 bilhões de reais contratados com a iniciativa privada. Isso nas concessões realizadas e nos processos de prorrogação antecipada dos contratos de concessão. A prorrogação antecipada da Malha Paulista está gerando 6 bi de investimento, 1,2 já agora em 2021. Nós vamos dobrar a capacidade da ferrovia, e precisamos dobrar, porque ela vai precisar atender aquilo que vai passar aqui na Ferrovia Norte-Sul. Nós vamos, Rubens, estender a Ferronorte de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso do presidente Bolsonaro. Precisamos acertar uma coisinha para ter a segurança jurídica absoluta para fazer isso sem nenhum tipo de questionamento e fazer isso da forma correta. A aprovação do nosso projeto de autorização do Senado. Esse projeto passando, nós podemos fazer a sanção e a autorização no mesmo dia. Dá para fazer isso em abril. Ainda esse ano a gente vai ter, ainda no primeiro semestre, provavelmente, essa autorização que vai destravar mais 8,5 bi de investimento. Que vai permitir que a Rumo capture carga mais ao norte do estado do Mato Grosso. Que vai permitir o ramal para Cuiabá, que é um sonho de décadas. Nós vamos começar a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste agora no meio do ano. Ferrovia que vai ligar Mara Rosa a Água Boa. E que no futuro vai chegar também lá, em Lucas do Rio Verde. No final, estamos construindo um grande corredor leste-oeste que vai permitir pegar carga no Mato Grosso e entregar lá no Porto de Ilhéus. Do que nós estamos falando? Disponibilização de oferta ferroviária. Competitividade na veia. Nós vamos dar várias opções de acesso a portos via ferrovia. Vamos poder chegar em Miritituba de ferrovia com a Ferrogrão, vamos poder chegar em Itaqui de ferrovia com a Norte-Sul e a Estrada de Ferro dos Carajás, vamos poder chegar de ferrovia em Ilhéus com a Fiol, vamos poder chegar de ferrovia em Santos com esse sistema Ferronorte, Ferrovia Norte-Sul, Malha Paulista. Vamos repotencializar a Malha Sul, ligar o sul do país ao nosso sistema ferroviário, com recuperações de ramais importantes, Cruz Alta, Uruguaiana, ligação ao Porto do Rio Grande. Ou seja, é um país que literalmente está entrando nos trilhos. E essa foi uma das primeiras conversas que eu tive com o então presidente eleito Jair Bolsonaro, ainda na transição. O presidente disse, temos que fazer ferrovia. Dá para fazer ferrovia? E a resposta foi, acho que dá. E estamos fazendo. E estamos fazendo. E aí a gente fica feliz de ver essa moçada aqui, ó, de uma empresa com quem eu tenho aprendido todos os dias, que é a Rumo. E se eu pudesse também resumir o que eu vejo numa palavra, eu diria que eu vejo profissionalismo, que eu vejo vontade.
Fiquei super feliz de conhecer a nossa maquinista hoje, que eu já tinha visto em vídeo que me mandaram há um tempo atrás, quando vocês atravessaram pela primeira vez a ponte do Paranaíba. Aliás, estamos num lugar abençoado, onde passa a 364, 365, onde passa a 452, onde a gente conecta com a hidrovia do Paranaíba, Tietê, Paraná, e agora com a Ferrovia Norte-Sul, ou seja, o Brasil está se tornando multimodal. É impressionante, o Brasil está se tornando um país multimodal, é eficiência na veia. E aí, eu tenho que cumprimentar os heróis dessa batalha, pessoas que trabalharam para que isso aqui se tornasse realidade. Meu caro vice-governador Lincoln TJ, parabéns pelo trabalho que o governo de Goiás vem fazendo, e um abraço ao governador Caiado, entusiasta disso aqui. Em breve estaremos assinando o nosso acordo que vai possibilitar a criação do Centro de Excelência Ferroviário, que vai operar em Anápolis. Queria cumprimentar a equipe do Ministério da Infraestrutura, que tem trabalhado diuturnamente nisso, Marcos Félix, Ismael, que tem feito a diferença para que essas coisas aconteçam. Queria cumprimentar as pessoas, os profissionais da Rumo, Júlio Fontana, Penim, Talim Colidinho, e principalmente, o Beto Abreu, que queria estar aqui com certeza, está se recuperando aí do Covid, Marcos Lutz, que é outro herói desse processo, mas principalmente uma figura que já entrou para a história e a gente não está percebendo. Eu fico me perguntando, quem foram os grandes empreendedores ferroviários do Brasil? Na cabeça, de cara, vem o nosso Irineu Evangelista, o nosso Barão de Mauá, e depois o Olaci de Moraes, que teve a coragem de começar a Ferronorte. Mas eu acho, sem sombra de dúvida, não posso esquecer Eliezer Batista, que tanto fez pela Vale, que pensou em Carajás, mas o maior empreendedor ferroviário está aqui, na nossa frente. Porque o que esse homem está fazendo pelas ferrovias no Brasil, com coragem, nem o Barão de Mauá fez, nem o Olaci de Moraes fez. Então, Rubens Ometo, você está entrando para a história. A história vai se lembrar de você, como o grande empreendedor ferroviário. Você está transformando a paisagem, está transformando a logística, está trazendo essa competência, esse profissionalismo para o nosso país, para o nosso sistema de transporte. A Rumo é uma realidade, a Brado é uma realidade. Todo mundo se anima em ver aqueles videozinhos, das composições da Brado, com o double stack passando, com o container empilhado. Nós vamos ver carga geral também, carga containerizada, andando, cruzando de norte a sul, saindo do Porto de Santos, indo para o centro-oeste. Nós temos um Brasil que está em transformação. Então nós temos que acreditar nesse país. O futuro está sendo semeado, e ele vai germinar, ele vai render frutos, ele vai transformar a vida das pessoas. O Brasil vai ser um país que vai caminhar na direção da sua vocação. A vocação do Brasil é ser grande, não tem como ser diferente. O Brasil é um país vocacionado para ser grande, e não vai ser o eterno país do futuro, não. O futuro vai chegar, nós vamos nos encontrar com ele. E essa geração vai fazer a diferença. Essa geração vai proporcionar essa transformação. Então, estou muito feliz de estar participando aqui hoje dessa inauguração, porque é o futuro chegando. Parabéns ao Estado de Goiás, parabéns ao Brasil. Passamos a palavra ao vice-governador do Estado de Goiás, Lincoln TJ. Bom dia a todos. Quero, de uma forma muito especial, trazer um abraço do senhor governador Ronaldo Caiado. Infelizmente, na segunda-feira, ele foi acometido de uma infecção urinária e está no resguardo, está lá melhorando, mas o presidente Jair Bolsonaro sabe do carinho, ministro Tarcísio, sabe do carinho que ele tem, não só por esse projeto, mas também pelo presidente. Eu gostaria de cumprimentar o presidente da República, Jair Bolsonaro, cumprimentar os ministros de Estado da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas,
da Comunicação, o jovem Fábio Faria, Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, devendo um cachorro, né, Onyx? Vai pagar, né? Chefe de Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, Presidente do Conselho de Administração, COSAN e da Rumo, Rubens Ometo, Presidente do Conselho de Administração da Caramuru, Alberto Borges de Souza, Presidente da COSAN, Luiz Henrique Guimarães, Presidente da Valec, o André Kuhn, Diretor-Geral Substituto da ANTT, Alexandre Porto, Prefeito de São Simão e meu amigo Assis, a quem eu saúdo aqui, em nome de todos os prefeitos presentes aqui, ex-prefeitos, vice-prefeitos. Cumprimentar os nossos deputados federais, que têm dado sustentação para nós lá em Brasília, deputado federal Glaustin da Focus, deputado federal João Campos, deputado federal José Nelto, deputada federal Magda Mofato. Gostaria de saudar também aqui o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, secretária especial do Programa de Parcerias e Investimentos, a Marta Seiler, representante da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado estadual Cairo Salim. Saudar também os nossos secretários de Estado aqui presentes. Quero saudar o secretário de Pecuária, Irrigação e Agricultura, Antônio Carlos Neto, de Economia, Cristiano Schmidt, presidente da Goiás Turismo, Fabrício. Quero saudar aqui também todos os vereadores aqui presentes, a minha assessoria, colaboradores do Rumo, senhoras e senhores. Sem sombra de dúvida, é um momento muito especial, presidente, para a gente nessa manhã. Nós aqui entendemos a pujança que o nosso Estado tem. O agronegócio, ele tem desempenhado, nesse momento, principalmente de pandemia, uma função insubstituível, a manutenção de emprego, da vida e da alimentação de todos nós. A Rumo, ela é a maior operadora de ferrovias do Brasil e oferece serviços logísticos de transporte ferroviário, elevação portuária e armazenagem. A companhia opera 12 terminais de transbordo, 6 terminais portuários e administra cerca de 14 mil quilômetros de ferrovias nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. Ela tem em trânsito 1.200 locomotivas e, pasmem, senhores, 33 mil vagões. É algo, de fato, de se assustar. Que fizeram uma bagunça aqui com o meu discurso, presidente. Eu preciso organizar aqui e agradecer a minha assessoria. Isso é porque é meu aniversário hoje. A Caramuru é o principal grupo brasileiro no processamento de soja, milho, girassol e canola. Está presente nos estados de Goiás, Paraná, Mato Grosso e São Paulo. Atua nos segmentos animal, industrial, produtos de consumo, commodities, biodiesel e logística. Ele também se destaca pela movimentação de produtos e grãos, com fortes investimentos no porto de Santos e Tubarão, em ferrovias e na hidrovia Tietê-Paraná, favorecendo a utilização de transportes multimodais e a diminuição de custos operacionais. Só no ano de 2020, senhoras e senhores, o agronegócio nosso somou em torno de 6,35 bilhões de dólares em exportação, o que representa 78% de toda a comercialização do nosso estado de Goiás, que gira em torno de 8,13 bilhões. Em 2020, o complexo soja apenas foi responsável por 51,8% das exportações do agro em Goiás, somando 3,30 bilhões. E agora, com mais esse terminal logístico, a expectativa nossa é que a nossa competitividade aumente. Nós sabemos que um terminal como esse vai possibilitar toneladas de grãos cheguem até o Porto de Santos, numa velocidade mais rápida, num preço mais competitivo.
e fazendo com que o agronegócio, que é uma das principais fontes nossa secretária Cris Smith, continue fortalecendo e desempenhando o papel de destaque que tem não só no nosso estado, não só no centro-oeste goiano e não só no Brasil, senhor presidente, mas nós sabemos que no mundo hoje, o nosso estado é conhecido por ser um celeiro que abastece várias nações mundo afora. Somente nessa safra de 2020 e 2021, Goiás deve colher 13 milhões de toneladas de soja, sendo que o nosso estado hoje é o terceiro maior produtor de soja do Brasil, perdendo apenas para o Mato Grosso e Paraná. A região sudoeste do nosso estado é uma das grandes responsáveis por esse resultado. Goiás é o maior produtor de girassóis do país e possui o segundo maior rebanho de bovinos, com 22,8 milhões de cabeças. Somos o terceiro maior produtor de grãos, de soja e milho. E ocupamos o quarto lugar na produção de leite e algodão. E, mais uma vez, está bagunçado aqui. E temos o sexto maior efetivo de suínos do país, com 1,9 milhões de animais. E também nos destacamos da produção de galináceos, tendo o sexto maior plantel entre os estados brasileiros. E presidente, desde o começo do nosso mandato do governador Ronaldo Caiado, o nosso foco tem sido apenas um: colocar o nosso estado de novo nos trilhos do crescimento. O nosso foco tem sido fortalecer aquelas áreas que mais têm apelo pela sociedade. Entramos e mudamos a realidade da segurança pública, colocando o nosso estado como um dos principais estados que avançaram nos índices da segurança pública, elucidação de casos, o sentimento principalmente da população de segurança, isso é o mais importante. O custo do seguro de carros, veículos e cargas baixou consideravelmente no nosso estado de Goiás. Da mesma forma, na área da saúde, assumimos um estado que tinha saúde extremamente regionalizada em 3 cidades, Goiânia, Aparecida e Anápolis. Nós abrimos leitos em mais de 15 regiões. Recebemos um estado com 258 leitos de UTI, senhoras e senhores. E hoje nós estaremos até o final desse mês, ultrapassando a marca dos 800 leitos de UTI. Levamos saúde para todas as 12 macro-regiões do estado. E com o apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro, queremos fazer mais. Presidente, fica aqui a nossa gratidão pelo carinho que o senhor tem tido com Goiás e a certeza que o nosso estado pode mais. Pode mais. É o momento de fortalecer, de gerar emprego, de trazer recurso para cá. E nós acreditamos muito que essa parceria do senhor com o nosso estado vai fazer Goiás subir mais ainda. Nós assumimos aqui como o terceiro pior estado na condição fiscal, senhor presidente, que tinha. E graças à gestão do nosso governador Ronaldo Caiado, a forma assertiva dele e o pensamento constante de que governo serve o seu povo, não é o povo que serve ao governo. Nós estamos resgatando os compromissos e trazendo um desenvolvimento nunca antes visto no nosso estado. Por isso, presidente, é um prazer estar aqui mesmo no meu aniversário. Eu sei que o presente quem ganha é São Simão, o presente quem ganha é o nosso estado, mas eu também tenho essa alegria de saber que nós estamos tomando passos no rumo do desenvolvimento do nosso estado. Desde menino, faço agora 37 anos, e desde menino, presidente, eu sonho em ver um Brasil com ferrovias, porque esse é um caminho do desenvolvimento. E parabéns pelo senhor, pela Rumo, pelo ministro Tarcísio. E ministro Tarcísio, eu encerro aqui o meu discurso pedindo um presente para o senhor. O Onyx já me prometeu um cachorro, mas está difícil de ver esse cachorro, sabe? Mas aquele do Caiado que vocês veem no vídeo foi o ministro que entregou para ele, que deu de presente. Mas o presente que eu queria, ministro, do senhor e do presidente da República, é que a gente pudesse, de fato, ver a BR-153 duplicada. Eu constantemente, vai abrir o leilão, né? Constantemente eu passo por ali, até Porangatu, e aquela rodovia já foi conhecida no passado como a rodovia da morte aqui em Goiás. E vocês vão estar não só trazendo desenvolvimento, mas trazendo vida e fortalecendo a economia. E eu desejo a todos vocês muita saúde, muita bênção, que a gente possa continuar trabalhando, crescendo, construindo um estado e um país cada vez mais forte. Muito obrigado, senhores. Convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro,
a descerrar placa alusiva à entrega de trecho São Simão, Estrela do Oeste, acompanhado do vice-governador de Goiás, Lincoln TJ, do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e do presidente do Conselho de Administração da COSAN e da Rumo, Rubens Ometo Silveira Melo. Com esta cerimônia, marca-se a entrega do trecho necessário para finalmente tornar a Ferrovia Norte-Sul totalmente operacional. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom dia a todos. Autoridades já nominadas, nosso vice-governador aniversariante do dia, funcionários, trabalhadores da Rumo, meus cumprimentos. Realmente, vocês botam a mão na massa e vocês nos orgulham. Quero comentar aqui o João Campos, que, pelo que parece, ninguém sente falta do horário de verão. E ele foi um dos responsáveis pelo fim do horário de verão. Então, quero cumprimentá-lo. O Ministério O Ministério das Minas e Energia concluiu, depois de um ano, que era mais econômico não ter o horário de verão, além do nosso relógio biológico não ser alterado. Então, uma brilhante ideia que todo o Brasil acolheu e, hoje em dia, ninguém mais reclama daqueles tempos, né, que tínhamos que adiantar ou atrasar os nossos relógios. Prezado Rubens Ometo, uma satisfação estar aqui. Quero cumprimentá-lo por acreditar no Brasil. Mas, por outro lado, o senhor tem uma grande parceria também, que é o poder aquisitivo, que há pouco tempo criava dificuldade para vender facilidade. Hoje, essa equação se inverteu. Temos um time maravilhoso de ministros, de secretários, entre outros servidores, que realmente tudo fazem para que a iniciativa privada cada vez mais tenha liberdade e possa investir no Brasil. Afinal de contas, o que a iniciativa privada faz é melhor, é mais rápido e é lucrativo. E, Rubens, se você está investindo, porque você está acreditando também no nosso governo. Tenho orgulho de dizer isso aí. Não vamos falar em 2 anos e 2 meses sem corrupção, é obrigação nossa. Mas, há pouco tempo, toda semana, tínhamos péssimas notícias sobre esse mal da corrupção em nosso Brasil. Aqui tem muita gente que produz. Ontem eu almocei com 6 embaixadores de países da região do Golfo, Oriente Médio, e lá o do Kuwait me disse uma coisa que eu não sabia, que 80% do que eles importam de produtos do campo é do Brasil. E vem então de vocês, que deve ter aqui, com toda certeza, mais de uma dezena de produtores rurais. Vocês não ficaram em casa, não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? A própria Bíblia diz que em 365 citações, ela diz: não temas. Eu sou católico, acredito em Deus, respeitamos as religiões, mas se ficarmos em casa o tempo todo e dizer que a economia a gente vai ver depois,
Uma parte já estamos vendo agora o que foi essa política. Qual o futuro do Brasil? O efeito colateral do tratamento errado do Covid, que eu venho falando há um ano, é muito mais danoso que o próprio vírus. Sempre disse, vamos cuidar da questão do vírus e do desemprego. São dois problemas que temos que tratar com a mesma responsabilidade e de forma simultânea. Lamentamos qualquer morte no Brasil. Ontem tive a notícia que, sem querer, fiz um contato com a minha primeira professora, nos idos de 1964, na cidade de Jundiaí, veio a falecer no dia de ontem com 101 anos de idade. Eu planejava vê-la, apesar de ela estar em uma situação de saúde bastante complicada, há algum tempo, esperava vê-la, porque marcou a minha vida. E seus familiares se emocionaram quando eu conversei com ela, com eles, por telefone, mas essa é a nossa vida. Que imprensa é essa que nós temos no Brasil que deturpa tudo, fica com lupa, buscando uma frase minha perdida para me atacar imediatamente? Todos nós vamos sofrer se não tomarmos as medidas certas e com coragem. Vamos acreditar no Brasil. Nós somos um país, realmente agora sim, que tem um futuro. O homem do campo, repito, não parou. Tivemos alguma inflação nos produtos da cesta básica? Tivemos sim. Como eu vou negar isso daí? Não vou negar. Mas, se vocês tivessem parado, pior do que a inflação, seria o desabastecimento. O Brasil alimenta o seu povo, obviamente, e mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Nessa conversa com o pessoal do Golfo, isso ficou patente. Conversando agora com o empresário, carecemos sim de agregar valor àquilo que nós produzimos, e para que possamos fazer isso com segurança, devemos diversificar o nosso mercado. Devemos mostrar para o mundo que acreditamos no nosso país. Se nós não acreditarmos, quem vai acreditar? E esses empresários que estão aqui hoje, que investem em infraestrutura, é uma prova que eles acreditam no Brasil. E nós ficamos muito felizes com isso. Quando se fala em vacina, como disse aqui o ministro Fábio Faria, das Comunicações, nunca nos afastamos de buscar vacinas, mas eu sempre disse uma coisa: elas têm que passar pela Anvisa. A gente não está vacinando seres humanos. E a Anvisa é uma passagem obrigatória. Isso aconteceu tão logo a Anvisa começou a certificar vacinas, nós passamos a comprá-las. Hoje, somos um dos países que, em valores absolutos, mais temos gente vacinada. É só esse mês, vamos chegar a 20 milhões de doses para nós, no mínimo. O mês que vem, no mínimo 40 milhões de doses. Somos responsáveis, estamos fazendo o que é certo. Herdei um país com uma dívida enorme, não estou reclamando, agradeço a Deus por essa missão. Imaginem vocês se o PT tivesse ganho as eleições. E falar nesse partido do mal, há 2 anos vocês não ouvem falar em MST. É por quê? Fizemos a nossa parte, acabei com o dinheiro de ONG para eles. Algumas boas ONGs foram para o espaço. Efeito colateral. Acabamos com o de ONG. Não tem mais invasão do MST. Vocês, há 2 anos, não acordam mais e tem uma notícia de publicação em Diário Oficial da União que você perdeu a sua fazenda porque uma portaria foi assinada pelo presidente da República, pelo ministro da Justiça, que é o primeiro passo, para demarcar mais uma reserva indígena. Nada contra os índios, muito pelo contrário.
mas já são 14% do nosso território demarcado como terra indígena. Quanto vale isso aí? Equivale à região sudeste. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Não está de bom tamanho? Algumas absurdas, como Yanomami, 2 vezes o tamanho do Rio de Janeiro para 9 mil índios. Isso é feito com responsabilidade? Tudo deturpado ao longo dos últimos 30 anos. Temos locais aqui que não pode passar uma rodovia, uma ferrovia, porque passa por dentro de uma reserva que tem apenas um índio dentro dela, como em Mato Grosso. Que país é esse? Que irresponsabilidade é essa? Agora, levo porrada do mundo todo, como aquele que não dá bola para a questão ambiental. Temos um excelente ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, e eu digo para ele, você só sai do meu governo se você for elogiado pela Globo ou pela Folha. Que imprensa é essa nossa, que transformou-se num partideco político de esquerda? Há 10 anos, só o jornal Estado de São Paulo tinha 500 mil exemplares. Hoje, os 10 maiores jornais não têm 500 mil exemplares. Estão perdendo a credibilidade. E eu quero uma imprensa forte. Uma imprensa cada vez mais livre. Nunca ouviram de mim falar em controle social da mídia ou democratização da mesma, que são palavras bonitas da esquerda, para fazer exatamente o contrário. Como eu sonho com uma imprensa que fale a verdade? Existem alguns órgãos? Existem. Mas a imprensa é extremamente importante para nós. O que eles publicam aqui dentro repercute lá fora. O pessoal acha que nós somos aqui ainda seres pré-históricos. Não enxergam muitas vezes o nosso desenvolvimento. Quando eu converso com deputados da bancada ruralista, eles me dizem que bom seria se a Europa adotasse o nosso Código Florestal para aplicar em seus países. Só crítica. Não tem uma palavra boa. Será que hoje à noite vai ser que eu estava sem máscara de novo? É que, se eu matar a mosca aqui, eu estou ferrado. Meus senhores, minhas senhoras, mais um trecho dessa ferrovia Norte-Sul sendo inaugurado. Agradecemos a iniciativa privada, o senhor Rubem Ometo, mas há 10 anos aproximadamente, isso estava parado. Faltavam 1.500 quilômetros. Você mesmo, Tarcísio? Tarcísio tem a cabeça grande e é boa. Ele fala realmente com uma propriedade, com conhecimento que me assusta. A previsão é, no corrente ano ainda, nós concluímos, arrumo concluir essa obra, que vai ligar lá o Maranhão, passa por Tocantins, Goiás, nosso Goiás, e vai lá até o Porto de Santos. Uma coisa fantástica. Esse modal ferroviário foi esquecido por décadas. E nós sofremos muito com isso. Outras realizações virão, com a Rumo e outras empresas. O trabalho que o nosso governo faz, em especial via Tarcísio e outros órgãos, como a Advocacia Geral da União, é buscar destravar esses processos, que alguns ainda estão parados em TCU, dentro do Supremo. Na questão ambiental também é muito importante esse travamento. Então nós trabalhamos para ajudar a iniciativa privada. E ajudando, estamos ajudando vocês. Temos problemas como o diesel. Não é fácil resolver isso daí. Para eu reduzir, zerar os 35 centavos do litro do diesel por 2 meses, eu fui buscar 2 bilhões e pouco em outro lugar. Que eu tenho que arranjar uma fonte de custeio. Eu não posso simplesmente zerar um imposto. Zeramos, em definitivo, que o custo é bem menor, do gás de cozinha.
Agora, a carga tributária no Brasil é enorme. O ministro Paulo Guedes quer a reforma tributária, para buscarmos solução para isso. Ninguém aguenta mais essa escorchante carga tributária do governo federal, estaduais e municipais também, todos nós. Não tem santo aqui. Mas o mesmo problema que eu tenho para reduzir impostos, governadores também têm, prefeitos também têm. E temos que buscar uma alternativa para isso. Agora, só nessa economia funcionando e não ficando todo mundo, como quer alguns governadores, né, que fica todo mundo em casa, que a economia a gente vê depois, é que nós podemos sonhar com dias melhores para todos. Sem dinheiro, sem salário, sem emprego, estamos condenados à miséria, ao fracasso, à morte, a ações que não nos interessam, como distúrbios, saques, greve generalizada, se bem que quem não está trabalhando não vai fazer greve. E nós temos que ter coragem para enfrentar os problemas. Eu apelo aqui, já que foi-me castrada a autoridade, para governadores e prefeitos, repensem a política do fechar tudo. O povo quer trabalhar. Venham para o meio do povo, conversem com o povo. Não fiquem me acusando de fazer aglomeração. Aqui tem uma aglomeração. Em todo lugar tem. Vamos combater o vírus, mas não de forma ignorante, burra, suicida. Como eu gostaria de ter o poder, como deveria ser meu, para definir essa política. Para isso que vocês, muitos de vocês, votaram em mim. E eu sei, aprendi na minha vida, em especial militar, que temos que tomar decisões. Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Até quando vamos ficar dentro de casa? Até quando vai se fechar tudo? Ninguém aguenta mais isso. Lamentamos as mortes, repito, mas tem que ter uma solução. Tudo tem que ter um responsável, até dentro de casa. Ou você manda um pouco mais, ou tua esposa manda um pouco mais, e toca o barco. Não pode ficar os dois batendo cabeça, e o filho assume o destino daquele lá. Não pode ser assim. Eu fui eleito para comandar o Brasil. E espero que esse poder me seja restabelecido, porque eu sou um democrata. Criticam decisões que tomam contra mim e eu não reajo. Os três poderes são importantes. Temos aqui gente do Legislativo. Costumo dizer também que o Legislativo e o Executivo é quase um poder só. Nós trabalhamos juntos. Não tem como a gente fazer isso se o Poder Legislativo está do nosso lado. Cada vez mais, nós devemos saber os nossos limites. Para eu atravessar lá na Praça dos Poderes, ir ao Legislativo ou ir ao Judiciário, no meio do caminho tem o povo. Povo esse ao qual eu jurei lealdade absoluta. É esse povo que tem que conduzir o destino do Brasil. E eu converso com vocês. De vez em quando alguém xinga, sem problema nenhum. Mas a grande maioria fala-me algo dizendo que estou no caminho certo. Lamento as mortes, repito, antes que comece a falar por aí essa imprensa, que eu estou ignorando morte, pensando em economia. Por que vocês não ouvem falar em vacina, Faria, em países da África, ou em alguns países aqui da América do Sul? Porque não tem dinheiro, não tem economia, então não tem vacina. Se nós destruirmos nossa economia, pode esquecer um montão de coisa. Vamos ser algo como países colônia no passado, e não queremos isso. Vamos de peito aberto, enfrentar o problema, deixar a minha mãe, Dona Olinda, com 93 anos de idade, como ela está sendo bem tratada, meus irmãos, essa sim dentro de casa, com todos os cuidados. Além da idade, tem as suas comorbidades. E assim devemos fazer. A grande maioria tem que trabalhar. Quando se fala em essa atividade essencial, aquela não. A atividade essencial é toda aquela
necessária para o chefe de família levar o pão para dentro de casa. Porra! A Rumo não parou. O homem do campo não parou. Os militares não pararam. O padeiro não parou. Por que essa frescura de fechar o comércio? Não deu certo ano passado. Até a desacreditada OMS diz que o lockdown não funciona. Parabéns aqui ao MP de Goiás. Foi o MP de Goiás? Ministério Público de Goiás, que decidiu pelo tratamento precoce. Virou crime falar em tratamento precoce. É direito do médico, não tendo remédio para aquele mal, ele receitar, que se chama off-label, fora da bula. O médico hoje, ele está se sentindo acuado em receitar isso, porque ele acaba sendo criminalizado. O que é mais importante? A vacina ou o remédio? Os dois são importantes. Por que não se fala em remédio? Depois da manhã, uma delegação nossa, com 10 pessoas, vai para Israel. Vamos assinar um acordo, protocolo de detenções, vamos, se Deus quiser, trazer para cá o tratamento em forma de spray de um produto que há 10 anos estava sendo trabalhado em Israel para outro tipo de problema. E acabou, numa primeira fase, dando certo, para pacientes graves, entubados, o spray nasal. Vamos, com a parceria de Israel, trazer a terceira fase para cá. Quem é que, porventura, tem um pai, um tio, um avô, estado grave e hospitalizado, não vai aceitar um spray no nariz dele por 4, 5 dias? Qual o problema? Nenhum. Será que eu tenho que falar que isso não presta para a imprensa dizer que presta? A vida é uma só. Graças a Deus eu tive 2. Até hoje não foi descoberto o responsável, porque tinha muita gente, ainda tem, que não quer apurar a verdade. Todo mundo procura saber quem era aquela vereadora do Rio de Janeiro, quem matou. Quem tentou matar, não há interesse. Apesar de eu ser o chefe do executivo eleito. Mas tudo bem, não estou preocupado com isso. Minha maior preocupação é conduzir o destino da nação. Meus senhores e minhas senhoras, eu agradeço a Deus pela missão de ser presidente da República, dada pelas mãos de muitos de vocês. Agradeço de novo pela minha segunda vida. Agradeço pela minha equipe de ministros. Agradeço a empresários que confiam no Brasil, aos trabalhadores, a todos aqueles que acreditam no seu país, acreditam na sua pátria e querem fazer realmente um Brasil diferente. Não teremos outra oportunidade. Já estamos atrasados. É agora, é com vocês, é juntos construir o novo Brasil. Muito obrigado a todos vocês. Está encerrada esta cerimônia. Essa foi então a cerimônia de inauguração de um trecho da Ferrovia Norte-Sul em São Simão, Goiás, que faz parte do eixo central da ferrovia. O trecho de 172 quilômetros vai permitir o escoamento da produção do Sudeste goiano diretamente ao Porto de Santos. Esse terminal tem capacidade de movimentar mais de 5 milhões de toneladas de grãos por ano. Essas e outras informações você acompanha em nossas redes sociais ou ao longo da nossa programação. Uma ótima quinta-feira para você e até a próxima.